Apoio Cultural, Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos a nossa convidada de hoje. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Cadastre suas compras no seu CPF. Elas valem pontos. Junte os pontos e troque por muitos prêmios. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Participe! Nossa missão é cuidar sempre de você. Santa Casa de Barretos, há 95 anos. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer um membro da Academia Barretense de Cultura, artista plástica de primeiríssima qualidade. E o mais importante que eu acho, além de ser uma excelente artista plástica, uma excelente pintora e escritora também, é viúva de um grande amigo meu, que é o Jairo Borges, Luiz Carlos Borges. Eu estou falando da queridíssima Conceição Ribeiro Borges. Prazer em recebê-la no programa, Conceição. O prazer é meu, Luiz, porque o seu programa tem a grande aceitação, tem um formato que eu acho muito simpático, muito prático, que é esse papo informal, que a gente fique à vontade, né, como eu estou, e que a gente, você coloca o que você sente, os seus anseios, as suas produções. Sim. Eu tenho gostado muito dos que você tem divulgado e tenho achado muito interessante e estou muito feliz de estar aqui com esse convite seu. Conceição, eu fiquei muito feliz quando eu fui falando de pessoas que já vieram no programa e eu sem saber, você falou, não, eu assisti, falou, eu fico feliz com isso, viu? Muito bom mesmo. Eu gosto muito do formato do seu programa, eu acho muito bom, muito produtivo e assim, valorizando pessoas e coisas da vida e da nossa cidade, né? E muitas pessoas dizem que vem o programa porque leva informação e muitas vezes, por exemplo, muitas pessoas conhecem a Conceição Ribeiro Borges, mas não sabem da vida dela, como é que ela se formou, a trajetória da sua existência, né? Onde estudou, como é que ela começou a pintar, como é que ela começou a se interessar por artes plásticas. Isso é muito interessante para o telespectador. A vida de todas as pessoas, por mais simples que seja, como é a minha vida, que eu considero, mas todos têm uma história. Toda é uma história. Cada pedacinho, cada pessoa que você encontra, você lembra de algum fato. Agora mesmo eu encontrei o filho da Maria Luísa com o Dr. Décio ali, já lembrei do fato, já contei para ele. Já contou para ele? Isso foi interessante, você pode até contar aqui no programa também, não tem problema não. Está dentro de arte mesmo. Está dentro de arte, né? Conceição, você nasceu em Barretos? Nasci em Barretos, aqui na cidade mesmo, em fevereiro de 40. 40, é? Você é um pouquinho mais velho que eu, porque eu sou de 45, né? Um pouquinho mais experiente. um pouquinho mais experiente, é verdade. E a experiência é tão importante, né, Conceição? Eu falo o seguinte, se eu voltasse aos 18 com a experiência que tem, nossa senhora, ninguém me aguentaria, quanta coisa a gente faria melhor, Nossa, muitas vezes melhor. A gente não se arrepende, né? Porque quando você procura fazer bem feito, mas a experiência é muito importante. E é importante ter feito, né? Ter feito para educar os filhos, para a vida, né? Para a vida, é uma coisa. Todos têm a sua história, todos têm o valor, né? Uma vez eu li que quando uma pessoa, qualquer pessoa que seja, quando morre, está se enterrando numa biblioteca. É verdade, não é verdade. Eu acho muito válido isso, porque realmente todos têm uma história e têm umas coisas bonitas, interessantes para contar, né? E você é uma pessoa também muito querida, viu, Conceição? Obrigada. Quando eu falei que ia trazê-la aqui, a pessoa falou, Conceição é uma pessoa extraordinária, gosta muito de você, viu? Que bom. É verdade isso. Você, onde é que fez o curso primário aqui em Barretos, Conceição? Eu fiz o curso primário, interessante, eu
passei por diversas escolas. Ah, é? O primeiro ano primário... Mas não foi falta de aceitação dos Não foi. Foi interessante. Brincadeira, brincadeira. Foi assim, naquela época eu tinha prézinho. Ah, tinha E eu é fiz- verdade, eu fiz tinha no prézinho. Instituto Francisco Barreto, chamava. Era ali na 13... Instituto Francisco Barreto? Era o doutor Jorge Abreu, que era o diretor, dona Doutor João. Lolota. Eles foram diretores. Não sei se Lembro, era o casal isso. foi meu professor. Eu acho que era uma escola, eu não sei se ela tinha alguma coisa com o município, eu não lembro. Mas era uma escola Professora assim, de francês, né, Lolota, né? Isso, era uma escola assim, que tinha o curso primário, tinha o prézinho, e era assim... Como é que chamava mesmo, Instituto? Acho que é o Instituto Francisco Barreto, Francisco se eu não Barreto. me engano. E aí eu fiz o prézinho lá, e a dona Efi, que era minha professora. Ah, Efi. A dona Efi. Aí, Faleceu recentemente, não faz muito tempo, não. exatamente. Aí o primeiro ano eu fui para o Colégio Santo André. Foi o último ano, se eu não me engano, do Colégio Santo André aqui em Barretos. Esse Colégio Santo André também não me lembro dele fisicamente, lembro de comentários, né? Certo. Aí eu fiz o primeiro ano lá. Minha professora... O Colégio Santo André não é onde hoje era o Soares de Oliveira? Não. É lá onde que é o Ciranda. Ah, onde que é o Ciranda. É. A minha professora, você sempre pergunta quem é a primeira A professora. primeira, A minha professora... Tá vendo? Eu tô falando que ela escuta o programa, tá vendo que ela vê o programa? E a minha primeira professora chamava Emília Augusto. Emília Augusto? É. Eram 3 irmãs que davam aula lá no Santo André. As 3 irmãs Augusto. Elas eram parentes do Aquino. Sabe o Aquino? Sei. Elas eram parentes dele, não sei o grau, mas eram parentes. E depois do primário você fez onde? Aí eu fiz um segundo ano no Fausto Lex. E depois eu vim para o Almeida Pinto. Almeida Pinto. Na Praça da Bandeira, né? Só que ele funcionava no primeiro, junto com o Antônio Olímpio, que era o primeiro grupo. Era o primeiro grupo. De manhã era uma escola, à tarde era outra. Era o sim. primeiro grupo, outro era o terceiro. Terceiro grupo, até, né? até liberar o prédio do terceiro grupo, que é o Almeida Pinto, que ficou muito tempo parado, não sei por que não liberavam. Aí depois veio para esse prédio aí da 6 com a 21 e 19, né? Ali na praça, né? Na Praça São Sebastião. E aí eu fiz ali... não é Praça da Bandeira? Era da Bandeira, né? E depois mudou para São Sebastião. São Sebastião, isso. Ou era São Sebastião, depois mudou para Bandeira. Porque depois acho que teve umas idas e voltas, eu acho. Isso. E a minha professora era... Eu gosto de citá-la porque ela teve uma influência grande na minha vida, que é a Hilda Nania. Ah, é? Ela foi minha professora, me incentivou muito, me valorizava demais, sabe? Era muito bom. E eu acho que com isso eu tive prontidão para continuar, assim, tendo mais base para fazer ginásio, que naquela época tinha admissão para ir para o ginásio. Tinha admissão. Era muito concorrido. Tinha que prestar um vestibular, né? Era muito concorrido. E graças a Deus... Eu fiz admissão com a dona pequena na época, Eu fiz né? com a dona Aninha. Dona Aninha, né? E a gente participava desse admissão, era difícil. Era né? difícil, Tinha pessoas sim. que não passavam. Não passavam. E ficava sem fazer o ginásio, né? Porque não tinha lugar, né? E aí eu fiz o ginásio, aí eu fiz no Maria Auxiliadora 2 anos, depois eu vim para o ginásio. Você viu como é que eu mudei de escola? É verdade. Mas assim, mudava por circunstâncias mesmo. E não arrependi de ter ido no ginásio das freiras, né, que a gente chamava, que era a Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. E também o do ginásio do Estado, porque são tipos diferentes de ensino, embora a programação seja a mesma, mas assim, o tipo de pessoas e métodos, né, de lógico, ensino. Então você aprende muito com isso, nessa convivência, e o que você carrega para a vida, de exemplos bons, né? É verdade. E depois do ginásio? Aí no ginásio eu fiz normal. Também tinha concurso. Tinha concurso, para né? passar, para ser admitido no normal. Aí são 3 anos de normal. Também um corpo de professores mais maravilhoso, tanto do ginásio... O Maria Auxiliadora era excelente colégio também, na época, né? Muito bom. E aí o normal eu fiz no Estadão. Você fez no Estadão? Fiz 2 anos no Estadão também. Aí eu fiz o normal no Estadão, ótimos professores também, do ginásio excelentes também. E aí depois eu fiz faculdade mais tarde. Depois de casada e tudo, que eu já estava trabalhando,
e que Você fez faculdade do quê? Eu fiz onde? pedagogia. Pedagogia? Eu fiz um ano em Bebedouro e depois eu terminei aqui em Barretos. Aqui em Barretos, que né? na época não tinha pedagogia aqui. Sei. Eu tranquei matrícula, porque é aqueles fatos de você trabalhar, ter que viajar para Bebedouro, levantar muito cedo, trabalhar, e eu ia naquela fase de começo de casado, e era difícil, né? Você, uma vez, é difícil. Aí eu tranquei matrícula e depois terminei aqui na faculdade mesmo do Augusto Reis Neves, né? Você falou que estava trabalhando e começou a fazer pedagogia. Então vamos abrir o seu trabalho. Você trabalhava no INSS. Isso. Esse foi seu primeiro emprego, não? Foi, assim, eu estudava e ia abrir um concurso no ex-IAPI. Eu estava no normal. Eu estava no normal, no primeiro ano normal. Abri um concurso, estava com 18 anos. Abri um concurso do ex-IAPI. E aí era em Rio Preto. E nós fomos, teve um ônibus que foi daqui. Ia na véspera, olha como é que eram as coisas. Ia na véspera, a gente pousava em hotel, meu pai foi acompanhando, porque era aquela educação patriarcal, aquela coisa, né? Meu pai me levou. E eu era novinha, né? Porque a menina naquela idade, com 18 anos, era recatada. Era recatada, né? E aí meu pai que levou, tal, a gente pousou em hotel, no dia eu prestei o concurso, e com 18 anos eu passei, de Barretos passaram 3 pessoas só. E eu fui uma delas. Aí passei, aí demorou para chamar um pouquinho, eu estava com 22 anos quando chamou, aí eu já tinha me formado. Nossa, você prestou com 18 e foi chamada com 22? Só foi chamado nessa época. Aí eu comecei a trabalhar com 22 anos, mas também totalmente inexperiente, da vida aqui fora, né? De conviver com outras pessoas, principalmente profissional. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Eu tenho ótimas lembranças de período de trabalho, períodos de estudo e tudo. Sim. No período de trabalho, por exemplo, eu tive... como a nossa... Na época, culturalmente, essa parte de trabalhar fora, mulher, né? Era um pouco fora do contexto. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, para mim, naquela época, em uma instituição como IAPI, bancos, frigorífico, as pessoas tinham uma postura de exercer um cargo um longo período, com dignidade, com respeito. Né? Havia eram cargos importantes na época. E era valorizado como uma carreira. Hoje troca-se de tudo, a filiação é política, mas não sei o quê. Mudou completamente. Mudou completamente. O conceito ético também. Porque antigamente exigia-se técnicos, né? Hoje coloca-se você está num cargo público, você está afiliado não à sua eficiência, mas a quase que uma afiliação partidária. É estranho essas mudanças, né, na sociedade. Então, você vai me responder no próximo bloco sobre artes plásticas, porque afinal de contas nós chamamos a Conceição aqui para falar sobre isso. Ela é pintora já consagrada em Barretos, então eu deixo para o próximo bloco a gente começar sobre esse assunto. Vamos ao nosso primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a artista plástica Conceição Ribeiro Borges. Conceição, a gente sabe que você é uma belíssima artista plástica, já renomada. Gostaria de saber como é que você começou, se você é autodidata, quando pintou aquela ideia de pegar uma tela e pintar, como é que nasceu esse seu talento, essa sua vocação? A princípio, toda criança gosta de lidar com cores, com gosta, lápis, é verdade, né? É verdade. E eu não sei se eu tinha assim, uma imagem, uma coisa inconsciente, né? Assim, de que eu via um quadro de um tio meu, que ele era um ótimo desenhista, e eu acho que isso daí ficou no meu inconsciente, porque eu sempre gostei desde pequena, pequena ainda sou até hoje, desde criança, de trabalhar com cores, e eu fui desenvolvendo isso. E a primeira tela assim, que eu
que eu pintei, eu que fiz a tela, sabe? Eu que fiz tudo. Você tem essa pintura até hoje? Tenho. Não tem, dureza. Eu que fiz esse... Bom, tudo bem. Mas o primeiro quadro, assim, que eu pintei, eu já tinha essa tendência de gostar de pintar ao ar livre, de buscar imagens. A ficar ao ar livre? Aí eu era mocinha. Eu chamei a minha sobrinha e nós viemos... Eu tinha uma casinha aqui no Bom Jesus, olha as coincidências. Uma casinha no Bom Jesus bem antiga, tipo meio já tá meio taperão, assim. E eu arrumei o material, né? Comprei todo o material. E eu vim com a minha sobrinha, a gente vinha no fim de semana, porque nessa época, eu não sei se eu estudava ou trabalhava já, acho que eu estudava. Então, era fim de semana que você tinha mais condição de produzir. E nós viemos pintar aqui no Bom Jesus, numa casinha. Sei. Então, eu guardava o material no Asilo dos Velhos. Eu pedi para as freiras, elas guardavam o material para mim lá. E aí, quando terminei esse quadro que eu levei para casa, meu pai falou, nossa, eu não acredito. Essa casa era do meu avô dele. Ah, avô dele? E você não sabia? Não sabia. As coincidências. Esse quadro eu tenho, tá aí na imagem. Nas imagens que eu te forneci. Então, esse quadro foi um, assim, que marcou, assim, o meu início na pintura em tela, né? No ginásio, que tinha a dona Cidinha, Bernardes, não sei se você lembra dela, professora de desenho. Lembro. Mora em Franca e ela está viva. Ela está viva? Tá, uma senhora espetacular. E ela era uma professora assim para frente, ela organizava salões de arte naquela época. Organizou, acho que 4 salões de arte aqui em Barretos. Eu participei de 2 quadros. Então, também no âmbito assim, de escola, tanto no primário quanto no ginásio, tinha os concursos internos de escola. E eu lembro que eu participei uma vez de um concurso de flâmula. Você lembra que existia? Lembro. Flâmulas? Tinha. Tinha um concurso de flâmula no Estadão. A gente não vê flâmula mais, né? Não, mas naquela época era muito comum, né? Era comum agora em Rotary. Em Rotary sempre tem flâmula. Quando vem um presidente de fora, a gente sempre... continua dando a flâmula. Apresentei a flâmula e tal. E aí tinha um concurso de flâmula na área de biologia. E eu fiz 3 flâmulas para concorrer. Exagero. 3 diferentes. 3 diferentes. Você queria ganhar o concurso? Não sei, era aquela coisa de produzir, né? Cada uma ficou diferente da outra. Você acredita que pegou primeiro, segundo, terceiro lugar? Que As 3 flâmulas? As 3. E com o mesmo nome ou você botou nome diferente da apresentante? Não sei se punha nome, depois que identificava, não lembro. Não, o nome seu, por exemplo, de quem estava apresentando a flâmula? Então, devia ser uma coisa para o concurso, para julgar. Para julgar. Não sei se era com pseudônimo, eu não lembro. Você não lembra. Me lembro, mas assim, eu lembro que quando elas foram, o júri foi ver, era a mesma pessoa, os 3. São coincidências, né? Aí depois eu participei, assim, que eu acho de destaque na minha vida, que tem um pouquinho de história, né? Foi o concurso do cartaz do peão, em 62. 62, 1962. E foi a 7ª festa, né? Foi a 7ª festa. Você participou de um concurso aí, né? Concurso, era o primeiro concurso que teve assim instituído, porque antes eles usavam às vezes imagens, assim, mas assim, não como para fazer um cartaz. Inclusive, né? quando eu entrevistei aqui o Mussa Calil, o neto, né? Que foi presidente do clube, nós mostramos esse cartaz, não sei se está aqui. Exatamente, está nas imagens que eu te mandei. E esse cartaz, peguei primeiro lugar, eu e a Marley pegamos foi você e a Marley, né? Ela fez o dela, eu fiz o meu. Não é o mesmo cartaz. Não é o mesmo, não? Não, cada um fez o seu. Então, houve um empate, né? De primeiro lugar. Teve um empate? Isso. E aí tiraram no Paroíba? O prêmio foi dividido. E era um prêmio bom. E o Sérgio Carreira, que era o presidente... Mas qual cartaz que foi divulgado? Qual foi divulgado? Então, tem uma história. Tem uma história? Tem. Tudo tem história. Então vamos contar essa história. Vamos contar essa história já. O Sérgio Carreira era o presidente e quem era dessa área era o Tupinambá. Sei. Então, agora, como o Mussa fez a palestra sobre os cartazes, encontramos, né? Nós 3, eu, o Tupinambá e a Marley. Tiramos foto junto e tudo mais. Eu também no dia da palestra do Mussa, lá? E esse cartaz,
acho que os independentes lutavam com muita dificuldade financeira. Não foi impresso o cartaz. Não foi. Não, ficou no original. Ficou no original só. Não foi divulgado, então. Não foi usado. Não sei se fizeram alguma outra coisa de divulgar o evento em si do concurso. Mas o cartaz em si não foi impresso. Não foi impresso. Não foi. Mas o prêmio vocês ganharam, receberam. Claro. E foi muito legal. No dia da entrega, eu tinha começado a trabalhar. Eu estava que eu já contei a minha passagem aí. Tinha começado a trabalhar. Foi no ano que eu comecei a trabalhar. E eu saí do serviço o entrega do prêmio era na Rádio Piratininga, ali, que era na 14 com a 21, você lembra? Depois foi o famoso Cine Teteia, né? Era a Rádio Independente ou Piratininga? Piratininga. Você trabalhava lá? Eu trabalhava lá, assim, na época. Então, e o Jairo era técnico. Era técnico lá. E eu já era apaixonado pelo Jairo. Ah, já? E ele trabalhando na técnica e eu lá para receber o prêmio. A Zazá que estava fazendo o programa, fazer um programa social. Ela fazia, a Zazaek, né? Fazia um programa social. Eu lembro quando ela anunciou, gente lá, tudo assim, o Jairo na técnica. Aí, na hora de eu assinar esse recibo lá, só eu tremia mais do que não sei o quê. Você tremia pelo Jairo ou pelo prêmio? Pelos dois. Pelos dois. As duas emoções. As duas emoções. Mas nós não namorávamos, não. Não. Ainda era tudo platônico. Mas começou logo em seguida? Como é que Não, ele me enrolou 3 anos. 3 anos, né? Para começar a namorar ou para casar? Para namorar. Nossa, e para casar então deve ter enrolado muito, então. Aí foi rápido. Aí foi rápido. Aí ele apressou, né? Mas assim, ele quase perdeu, então, ficou enrolando 3 anos, de repente você arruma outro? Ele sabia me segurar. Ah, sabia? Era esperto, né? Aí, em 76, eu participei de um concurso da revista Cláudia, que era de decoração e tal. A revista Cláudia? Em 76. Depois, em 94, isso aqui eu gostaria de destacar. Pode destacar. Em 94, eu participei de na Previdência, tinha Ministério da Comunicação. Tinha. Eu não sei se era vinculado ao planejamento, eu não lembro. Eu sei que tinha o Ministério de Comunicação. E eles instituíram um programa de valorizar o servidor e seus familiares, fazendo um concurso que chamava Talento. E o primeiro foi assim, em 94. E eu estava trabalhando e eu lembro que o pessoal, eu já estava no cargo de fiscal, de contribuição previdenciária, estava em Araraquara. E a minha chefe me cobrando, tudo para eu participar, e eu naquela loucura de trabalho, porque você tem que cumprir metas, era muito difícil. E eu fiz esse quadro, aquilo que eu já tinha imaginado, eu fiz um quadro, que é um menino, ele desenha, você lembra aquele logotipo que era do INPS? Sei. Aquela, feito Marvinha assim, né? Ah, sei. E aí eu fiz uma criança, como se ela estivesse desenhando na parede, e escreveu, e fez como se fosse uma árvore genealógica. Então tá assim, vovô, papai, mamãe e eu, entendeu? Sim. E isso aproveitando já o logotipo que existia, né, da Previdência. E esse logotipo ficou muitos anos. E aí eu mandei o quadro. Só que era um assunto, na época, estava muito polêmico, era a privatização da Previdência. Você imagina que eu peguei e pus não a privatização? Não a privatização. E mandei assim, né, ousada, né, fui ousada, né. E o governo falava em privatização na época. Claro, maior é o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo. Esses absurdos. E aí o quadro foi tudo, né? Aí passou o tempo de premiação, tudo. Falei, bom, eu não devo ter ganho, não ganhei, sabia que não tinha ganho, porque já tinha passado o período lá da... De repente eu recebo uma ligação do gabinete do presidente. Da secretaria, ele era assistente do secretário da comunicação. O nome dele é João Bosco Serra e Gurgel, eu lembro direitinho do nome dele. Essas coisas eu não esquece nunca, né? Aí a secretária que antecipou, passou o telefone para ele, ele falou assim, olha, o seu quadro devia ter ganho. Começou com a história. Para mim, é o seu quadro e tudo. E você sabe que eu é que fiz o concurso desse logotipo da Previdência? Ele falou. Ele que organizou, quando teve o concurso do logotipo, que era aquele símbolo
que parecia uma árvore, né? E aí ele falou, eu nunca tive a ideia que você teve, de como se fosse uma árvore genealógica. Porque a Previdência é isso, né? É você contribuir para as gerações. A ideia dele foi outra, então, né? Não, a ideia dele era sobre o ser humano se agrupar mesmo. Mas essa ascensão de uma árvore genealógica, ele não teve eu essa que ideia. pus as carinhas, né? Sim. Assim, nessa proposta minha. Proposta não, nesse concurso. É. Aí ele falou assim, esse quadro tinha que ganhar e tal, me elogiou bastante. E falou, esse quadro tem que fazer parte da minha sala. Porque na minha sala, na minha casa, eu tenho a bandeira da Previdência na minha sala e esse quadro vai ficar na minha sala. E eu levanto e durmo pensando em Previdência. Então ele era um apaixonado. Apaixonado. E aí ele comprou o quadro todo, né? Ele comprou? Comprou o quadro. Aí então ele não fez jus ao cargo dele, não, né? Ficou com o quadro de graça, não comprou o quadro. Não, ele respeitou direitinho os trâmites, né? Então eu não recebi nem o quadro de volta, mas eu tenho a imagem dele. E aí nessa história dele mas ele falou adquirir o quadro, depois quando eu fui presidente da academia, eu convidei ele para vir fazer uma palestra aqui. E ele veio e trouxe os livros dele que ele tinha lançado, que é sobre gíria, dicionário de gíria. Bem interessante os livros. E ele me mandou um até, em agradecimento, com dedicatória e tudo. E aí ele veio fazer essa palestra, até a Rede Vida também entrevistou ele num programa, aquele programa que tinha à noite, que deve ter ainda. Tribuna Independente. Tribuna Independente. Ele foi entrevistado, até eu fiz parte da tribuna. Também. E aí ele foi entrevistado e tal. Então, é um destaque que eu tenho para esse quadro. Mas ele falou, e você vai me responder depois, porque nós já estamos praticamente indo para o segundo intervalo, que esse quadro seu deveria ter ganho, mas você não continua, então você vai me responder no próximo bloco e vamos abrir mais um espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo a artista plástica Conceição Ribeiro Borges, ex-presidente da Academia Barretense de Cultura. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a artista plástica Conceição Ribeiro Borges. Conceição, eu deixei uma pergunta no ar porque eu acho que ficou meio na dúvida, quando o seu superior lá disse que era para ter ganho o quadro, mas você não respondeu por quê, qual foi a razão que não ganhou? Bom, para mim ele teve mais valor ao efeito que fez do que ter ganho. Mas por que ele respondeu? Ele deu motivo que deveria? Ele não iria falar, né? Então ele não falou, tá certo. Eu também fui discreta, não perguntei. Mas eu acho que é por causa da privatização. Eu acho que foi porque eu fui... Você disse não à privatização. Eu tinha que pôr esse... Não sei. Eu fiz uma provocação muito... Foi uma provocação. E não tinha nada a ver com o concurso também. Você sabe que depois, logo em seguida, mudaram o símbolo. Ah, hoje é outro símbolo. Hoje é outro símbolo. Ele fala que é um ovinho frito. Ele falou para mim. Mudaram para aquele ovinho frito. O ovinho frito, o atual? O atual, porque ele é meio assim, forma de um ovo. Cada um dá. Muda a diretoria, o cara quer aparecer também e acaba colocando. Essa coisa de... É interessante, né? As fases, os ciclos, né? Bom, eu tenho algumas imagens aqui, Conceição, e a gente vai mostrar para o telespectador, né? Um pouco da sua vida, da sua infância, da sua juventude e alguns quadros que você pintou também, né? A primeira que nós temos aqui é você e quem aqui, Conceição? Eu e minha irmã. Sua irmã? Era o uniforme da escola que eu falei que eu frequentei, que é o Sei. prézinho. Aí era aqui é você também, no prézinho. Olha que beleza. E vamos lá, esse aqui é o seu tio, né? Meu tio, Paulo Castor Gomes. Paulo Castor. Ele pertenceu à academia também? Não, academia não. A academia foi em 85. Ele já havia falecido. Ele faleceu em 1º de janeiro de 54. Ele fazia o que aqui em Barretos? Faleceu muito novo. Ele teve cargos nas administrações, acho que do Gerando Barcelos, eles eram muito amigos. Ele trabalhou no Instituto Geodésico como em Santos. Agora nós temos uma outra foto aqui. Essa foto aí é justamente as pessoas que tiveram muita influência na minha vida. Nessa parte aí, o Paulo Castor Gomes, e está junto com meu avô, que era o capitão Felício, José Felício Gomes. Sei. José Felício Gomes.
E eles eram eles faziam parte, o meu avô era da Guarda Nacional e eles combateram na Revolução de 32. Ah, sei. Então eu E essa outra foto aqui? Essa daí foto aí é a minha ascendência e descendência. Ah, sei, meus sei. pais e meus filhos. Essa foto aqui é do... sobre o cartaz da Festa do Peão. São as fotos, tudo que tem sobre o cartaz, inclusive o atual, que é o Tupinambá comigo e com a Marley, e com a Mussa, né? Bom, e agora vamos para a quarta década. Como é que você está dividindo essas décadas aqui? Dentro dessa daqui do concurso de talento que eu falei da Previdência, tem mais um que eu gostaria de dar destaque. Pois não, pode ser. Então, em 97, eu participei também de outro concurso do talento. E aí eu fiz um pastel que é o Milton Nascimento. E pegou o primeiro lugar, tanto no júri oficial como no público. A quarta década seria com que idade? De 30 a 40, né? Que seria a quarta década. É um período que eu tive tive filhos, né? Tive o Alexandre, a Raquel e o Jonas. O Alexandre em 74, a Raquel em 79 e o Jonas em 83. E em 85 foi quando eu entrei para a academia. Então ocorreram bastante coisa nesse período aí dessa década, né? E no caso aí eu fiz assim, eu participava sempre de exposições, no período de gravidez, assim, eu procurava não exercer muito essa parte de pintura. É por causa do cheiro, né? Por causa do cheiro do... Mas assim, eu continuei, assim, eu tinha uma atividade profissional e tinha essa atividade artística que eu exercia mais em fim de semana. E ela servia, na realidade, para um refazimento meu para as atividades profissionais, que eram muito exigentes e tal, no sentido de cálculos. Seria um hobby, assim, para você? Um hobby, mas assim, era até terapêutico, né? Para carregar as baterias, né? Exatamente. Então, eu participei, assim, bem... e tem esse Vamos deixar para falar sobre isso no próximo bloco. Vamos deixar. Vamos abrir mais um espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo Conceição Ribeiro Borges. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Conceição Ribeiro Borges, artista plástica e membro da Academia Barretense de Cultura. Conceição, você foi Gente que é Notícia, né, em 1993, e na presidência da Academia Barretense de Cultura de 99 a 2001, né? Depois de 2009 a 2011 também. Tem algumas imagens aqui que a gente quer mostrar ao telespectador. Milton Nascimento, foi você que pintou, então, né? Foi um concurso do talento da Previdência também, em 97. Dentro da Previdência? E eu peguei o primeiro prêmio, tanto do júri popular como do júri comum. Temos uma outra foto, essa aqui é convite, essa aí né? foi uma exposição individual que eu fiz no Grêmio. Eu usei essa imagem desse quadro que eu fiz, que foram um dos primeiros quadros que eu fiz. Em Busca da Luz, né? Isso. Sei. Vamos a uma outra imagem aqui. Esse quadro também participou da exposição. É um boi, né? Um boi com... um carreiro, né? Sei. Carreiro. Então, foi a posse do Dom bispo, Pedro, Dom Fré. Esse aqui é um quadro que você pintou. Um quadro que é a pedido deles para esse aqui já é o quadro pintado, né? É um quadro da matriz. Nossa senhora, parece que esse aqui parece uma foto. Então, eu pintei um quadro desse para o Calil Salles. E tanta gente gostou que eu tive que repetir diversas vezes esse mesmo tema. Também dentro dessa... E essa outra aqui? Essa daí é um concurso, é um salão de arte aqui em Barretos, que foi a dona Léa Pitelli e a Marley que organizaram. É uma moça, né? É uma moça, né? Isso, eu pus o nome de Despertar. Despertando das cobertas, né? Saindo do lençol. Né? Isso. Esse aí é um livro da Academia, da Pinacoteca Poética, em que 40 pintores fizeram um diálogo, a poesia com a pintura. É a mesma coisa que o acervo. Lá no nosso acervo da ABC, né? Esse daí é um período que eu fiz bico de pena para o diário, acho que uns 3 ou 4 anos eu fiquei produzindo imagens assim. Então, esse ano aí do Gente que é Notícia, o Luiz Antônio me pediu para que
a divulgação das pessoas fosse Uma pintura de cada um, né? Ah, e eu fiz, você que fez, fiz todos. E foi o ano que você ganhou? Não, foi outro ano. Não, foi um período. Tem o período também do diário, que eu fiz uma imagem como Barretos, todos uns pontos assim, interessantes de Barretos. E esse aqui? Esse aí são três pessoas da música, né? É o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, né? e o Chico. E o Chico, Esse daí já são imagens de Veneza, que eu fiz um curso lá em 2001. De Veneza? Eu fiz 2 cursos, Eu fiquei lá, fiz um curso de aquarela e um de perspectiva. Então, era muito interessante a dinâmica, porque era assim, não tem ninguém que te ensina. Você sai na rua com o grupo pintando e tem algumas coisas também dentro do ateliê. Então a gente trabalha, assim, então eu distribuía tamanhos de papel para a gente, isso aí é bem pequenininho. Então tinha de todos os formatos. Isso aqui é de Veneza também? Então eu peguei essa cena que eu via da janela. Via da janela do hotel, do local. Onde você estava. Essa aqui também? Essa daí, então, foi uma visita que nós fizemos numa... É de Veneza também? De Veneza. Esse prédio é de 1200 e... Nossa Senhora. Acho que 1201, uma coisa assim. E está em pé normal? Olha que beleza que é. É um mosteiro, né? Uma coisa muito linda. É o mesmo? Essa aí é uma vila de pescadores. Tudo em Veneza que você via lá, você estava... A gente fazia, era um grupo, né? A gente saía na rua pintando e a gente fazia percursos grandes, porque isso aí você tinha que atravessar mais de hora para ir lá. Aqui, 450 anos de São Paulo, uma exposição que eu participei em São Paulo. Esse aqui é uma exposição em São Paulo no espaço Blue Life, em que eu participei com 3 quadros sobre Veneza também. Esse daí é o convite, né? Convite. Esse daí é um outro quadro de Veneza, em que eu participei em São Paulo como Memórias do Olhar. Ah, sei. Esse daí é o Memórias do Olhar, o convite. Esse daí é a Igreja de Barretos, né? A Catedral, né? Que eu mandei para a Bienal de Portugal. Ah, e eu mandei, era concurso também. E eu percebi que dentro do prazo eu não tinha sido classificada nem nada. Eu esperei, né? Aí um dia eu liguei para o curador, que quando eles iam me mandar o quadro, tudo, que eu sabia que possivelmente eu não tinha sido classificada nem nada. Aí ele falou, você sabe que a Bienal de Portugal usou a sua imagem para divulgar na internet? Então, você entrando no Google, em Abrantes, a primeira Bienal, aparece esse quadro meu. Sei. E é Barretos. E eles não devolveram o quadro? Claro. Ah, bom. Esse daí é outra uma exposição que eu participei no espaço Jorge Luiz Borges, em Buenos Aires. É uma festa junina, né? Uma cena junina, em que o curador, entre todos que eu mandei, ele escolheu esse aí. Então, essa aí é a série negra, essa daí é uma acrílica sobre tela, é grande, um quadro também. Com essa imagem você participou onde? Eu devo ter participado de alguma exposição, mas não de salão, não participei. Essa daí é uma aquarela que eu pintei, que o Monteiro comprou e deu de presente pro Tininho. Ah, é? Antes, e ele ficou todo emocionado. Essa é outra negra que eu fiz. Essa daí você sabe quem é? A Regina do Zé Henrique. Ah, Regina do Zé. Bonita, ele pediu né? para eu fazê-la. Então, essa série de personalidades que eu pus. Esse aí é o doutor André Petrosic. Esse aí, você sabe. Dermeval de Almeida. Vou do menino aí. Hein? Vou do menino. Eu vou do menino. Meu grande amigo, Dermeval. Saudoso Dermeval. Ele falava o poema dos peixes. Lembra dos peixes? E a da rima também, do Guilherme de Almeida, que você declamou e publicou. Ele fazia com muita propriedade também. Rua das Rimas. Era linda. Dos pesos era maravilhoso, era longo, né? Eu tenho a impressão que foi o primeiro corretor de imóveis de Barretos. Foi. E honestíssimo, hein? E o telefone dele era 900. 900. E ele era amigo do meu pai. Então eu tinha uma grande... Esse quem que é? Esse aí é o Gabriel Jorge Ferreira. O Gabriel. Eu estava pensando, realmente é o Gabriel mesmo. Sabe quem eu fiz também? Foi o Monteiro. Está aqui o Monteiro. Esse aqui é o filho do... Não, esse aí é o doutor Espina. O doutor Espina? Essa aqui é a esposa do Gotti, né? Gotti, Dona Julinha. Dona Julinha. Essa aqui
Quem que é essa? Mulher do governador. Tá aparecendo. Eu falei, Então, na época, quando me passaram, ela era bem mais nova. Esse é um quadro que fez parte de uma exposição que o Zé Henrique comprou, era beneficente. Esse aí também foi um quadro que eu doei para sorteio no lançamento do livro do seu Raul Alves Ferreira. Sei. Essa aqui. Essa daí é um livrinho que eu fiz, eu pus o nome de Trajetória. Eu tirei uma foto de uma velhinha lá no Largo São Bento, São Paulo, e ela carregando um carrinho A trajetória. Aí eu imaginei como que seria a vida dela. E aqui terminando a parte de fotos, aqui Jairo Borges, Luiz Carlos Borges e Conceição Ribeiro Borges. Conceição, o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas nós queremos dizer que ela também é escritora, né, Conceição? Rapidamente. Eu gosto muito de escrever, assim, aquela coisa de estar produzindo sempre. Sim. Então, quando tem alguma coisa que me motiva, eu produzo alguma coisa. E tem alguns artigos, umas poesias que eu fiz, que eu participei também de uma editora do Rio Grande do Sul, até ganhei medalha. Nós precisaremos de um outro programa para falar da Conceição escritora. Imagina. Conceição, aquela pessoa na história da humanidade que você acha que transformou o mundo, que você se curvaria em reverência a essa pessoa, quem que é? Eu não sei se ela chegou a transformar o mundo, mas não, que mas ela pelo menos teve vontade. Teve vontade, que, né? É o Gandhi, o Gandhi, né? Ele é um exemplo. Ele e a Madre Teresa de Calcutá. Os dois me tocam muito. É verdade. A imagem deles, tanto a parte visual, que elas por si só já falam da humildade, da beleza interior deles, né? E também o intuito com que eles viveram, né? O que eles deixaram de legado para todos nós, né? Que é um exemplo que a gente tem que tentar seguir o mínimo deles, né? Tá certo. Conceição, o tempo esgotou. E a gente precisaria de mais uma hora para acabar, para complementar a sua vida agora como escritora e tal. Mas eu agradeço muito, foi um belo programa, eu gostei muito, uma entrevista muito gostosa. Contamos uma boa história da sua vida. Muito obrigado, viu, Conceição? Eu agradeço e peço desculpas se eu me alonguei, às vezes. Não, de jeito nenhum, não, foi ótimo. Atropelei um pouco. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu que agradeço, viu, Luiz? Obrigado a você. E a gente sempre termina o programa com uma poesia, você sabe disso, você que nos assiste sempre. Hoje vamos falar Via Láctea, de Olavo Bilac, né? Que lindo. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Conceição, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.